No ano 1901, Ellen White escreveu que a igreja já deveria estar na pátria celestial. 1901. No ano 1903, ela mencionou que se o povo adventista tivesse feito o trabalho de maneira ordenada e correta, nós já teríamos sido transladados, disse ele. Em 1905, ela reiterou esta mesma mensagem. Isso significa que a igreja adventista continua ainda aqui na terra. Mas por que ainda continuamos aqui? O que é que aconteceu que o Senhor Jesus ainda não retornou? A gente vê por aí nos movimentos e até em notícias, movimentos e notícias sensacionalistas, de esotéricos, pessoas exóticas, sensacionalistas, que mostram que hoje no mundo está acontecendo algo impressionante e que logo, logo vai aparecer um grande mestre para iluminar o mundo e preparar a humanidade para o fim de tudo. Mas nós não precisamos destes pregadores, preditores e essas publicações exóticas para entender que há algo especial. E eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, o último capítulo do Antigo Testamento. Aqui nós vemos a profecia que antecede o advento. E a gente vai perceber que advento especialmente. Quando a gente vê o capítulo 4 inteiro, nós não vamos ler o capítulo 4 inteiro, apesar de que são só 6 versos, eu quero ler de maneira especial os versos 5 e 6. Porque ele começa dizendo que o dia vem ardendo como fornalha. Para arder como fornalha tem que ter fogo. Ardendo como fornalha. Mas olha só, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Veja, antes do cumprimento dessa promessa, da volta de Jesus, aconteceria algo, uma obra especial. O envio de quem? Elias. Nós sabemos da história de Elias. Elias ascendeu aos céus numa carruagem de fogo e sem passar pela morte. Então é esse Elias que vai vir para cá? Seria ele mesmo? E ele faria uma obra especial, verso 6, o começo diz: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Há quem diga ter encontrado os seus mestres pessoais, e outros se proclamam como a solução para o mundo, para os desafios desse mundo. Mas nós, como igreja, anunciamos tanto aos amigos quanto aos familiares que Jesus voltará, e é por isso que é necessário preparar-nos. Mas esta profecia de Malaquias capítulo 4 se cumprirá antes da volta de Jesus, e é isso que está faltando. Contudo, este é o desafio, e a pergunta então é: onde está o Elias que está na promessa aqui? Onde está? Vamos a Mateus capítulo 17. Nós vamos procurar várias passagens hoje, para a gente poder usar a Bíblia. E normalmente eu ando com uma canetinha para anotar, porque quando ouço eu
gosto de ideias assim nos sermões, mas fiquem à vontade. Onde está o Elias então? Mateus capítulo 17, no verso 10, diz assim: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha lá, Jesus está num diálogo ali, está com eles no monte, e ele então recebe uma pergunta por parte dos discípulos: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então o verso 11, uma resposta de Jesus. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Opa, virá está em que tempo nesse verbo? Futuro. Elias virá e restaurará. Opa, agora vamos ao verso 12. A continuidade da resposta de Jesus. Ele disse: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Virá e já veio. É um pouco estranho isso, vocês não acham? Ele virá, está mostrando o futuro, mas ele também diz: ele já veio. Por que será isso? Por que esses dois tempos verbais, futuro e passado, dentro desse presente que Jesus está falando? Veja, porque Elias mostra um tempo futuro, mas ele também mostra um tempo passado. Ele está, a mensagem de Elias, entre dois tempos: antes de Jesus, primeiro advento; depois de Jesus, antes do segundo advento. Aqui está o veio e virá. Então o verso 13: então, depois dessa resposta, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quem é aquele que já veio? João Batista. Quando ele veio? Lembra daquele versículo bíblico que diz: o caminho, que vem preparar o caminho para Jesus? Lembra da mensagem de João Batista? Qual era a mensagem? Qual era o anúncio de João Batista? Arrependimento. Era o preparo da vinda de Jesus. E quem está acompanhando o Revivados pode ver no capítulo de hoje, que lemos o capítulo 4, diz um versículo assim: Jesus começou, Mateus capítulo 4, Jesus passou a ensinar-lhes sobre o arrependimento e do reino de Deus. A mensagem que João Batista tinha dado e não foi aceito e passou pela morte era a mensagem que agora Jesus daria continuidade. E o próprio João Batista diz, e o próprio Espírito Santo diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, então João Batista já veio. Vamos perguntar a João Batista em realidade quem ele era. Vamos a São João capítulo 1. Vamos ver de João Batista a respeito. João Batista, em realidade, de acordo com o que demos aqui, ele era o Elias. João capítulo 1 diz, versos 19, por exemplo: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, lhe perguntaram, verso 19: quem és tu? Verso 20: ele confessou e não negou, confessou:
eu não sou o Cristo. Verso 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: o que ele disse? Ué, peraí, és tu o profeta? Respondeu. Então agora eu não entendi. Se na Bíblia diz que os discípulos entenderam que João Batista era o Elias, que viria antes de Jesus, agora ele respondeu: eu não sou. Ele complementa e se entende melhor isso quando nós vemos que ele não era, mas haveria uma continuidade. É o veio e virá. Veio, complementou na primeira, o nascimento de Jesus no primeiro advento, mas ele se complementa no segundo advento. E quando será o segundo advento de Jesus? Quando? Na volta de Jesus. Ah, então significa que haverá um segundo Elias. Exatamente. Haverá um segundo Elias. Quem é esse segundo Elias? Se nós olhamos a figura de Elias, nós podemos entender quem era Elias. Quando nós vemos Ellen White, no dia 21 de março de 1905, ela diz assim: as palavras finais de Malaquias são uma profecia concernente à obra que deveria ser feita como preparação dos primeiros e segundo adventos de Cristo. Ela também diz em Conselhos sobre Saúde: os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João Batista veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Ou seja, quem é o Elias atual? A igreja adventista do sétimo dia é o Elias que deve preparar o caminho para a volta de Jesus. Nós temos esta responsabilidade. O que vocês dizem diante desse desafio? O que vocês dizem quando Deus diz a igreja adventista tem o papel de Elias? Você aceita esse desafio? Sim ou não? Diga amém comigo, porque aqui está a nossa grande responsabilidade. Nós estamos preparando pessoas para o retorno do Salvador. Temos uma mensagem maravilhosa. Somos Elias que deve pregar essa mensagem. Se somos Elias, vamos de maneira rápida, porque o tempo voa, é impressionante. Abrir a Bíblia lá em 1 Reis 17, e vamos ver um pouquinho, a partir do capítulo 17 em realidade, mas ver um pouquinho da história de Elias. Algumas características de Elias. Vamos lá. Elias morava, se você olha no mapa, talvez na sua Bíblia tenha um mapa, lá no fundo da Bíblia, você olha e procura o lugar onde morava Elias. Tisbé. É possível que muitas das Bíblias de vocês não tenham esse lugar. Se você olhar a Bíblia Israel no tempo de antigamente, você vai ver lá no nordeste de Israel, Tisbé. É possível que não tenha o nome. Na minha Bíblia tem Tisbé com uma interrogação, porque não tem certeza que seja naquele lugar. Mas Tisbé é um lugar desértico no nordeste de Israel, já depois do rio Jordão, onde hoje não é mais Israel. E lá é onde ele orava. Ele via as histórias das cidades e do fracasso e da apostasia do país, do
povo de Deus, e ele orava e clamava: Senhor, não pode continuar isso não pode acontecer. Clamava: Senhor, envia, se necessário, juízos sobre a nação, para que desperte. E então, enquanto ele orava, Deus lhe falou, disse assim: muito bem, vá e anuncie na casa do rei que o juízo vai vir. Qual é o juízo? Seca. Não disse quanto tempo. Seca. Não vai chover mais. Uma nação próspera, uma nação rural, que necessitava muito dos alimentos ali e da chuva. E nós vemos no capítulo 17, versículo 1, Elias vem, coloca o dedo no nariz do rei Acabe, diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E desaparece. Quando Acabe caiu em si, manda procurar e ninguém consegue encontrar mais Elias. Características claras: 3 anos e meio sem chuva. Agora veja a história de Elias. Primeiro, você vê a obediência. No capítulo 17, verso 3, Deus diz para ele: retira-te daqui. Ele fugiu. Depois você vê um pouquinho à frente, capítulo 18, versículo 1, Deus dá uma outra ordem. Qual foi a ordem que ele dá agora? No primeiro foi: retira-te. Agora, apresenta-te a Acabe. Uau! Acabe está procurando ele igual agulha no palheiro, por todo lado, e ele fugiu. Deus o protegeu. A gente sabe, ele foi alimentado pelos corvos ali, depois ele foi alimentado. Então, primeira característica clara de Elias: ele era obediente. A quem? A Deus. Essa é uma característica importante dos Elias modernos. Embora nós tenhamos uma mudança nesse estilo, e até na nossa educação, na educação dos nossos filhos, a obediência é parte importante do cristianismo e daqueles que seguem a Jesus. Não é obediente a outras coisas que não obediente a Deus e aquilo que Ele fala. Ele não discutiu, ele foi. Embora em algum momento da vida dele, ele foi e se escondeu. Aonde? Numa caverna. Deus foi lá, mostrou o seu poder, e o que aconteceu? Ele foi obediente, veio, abençoou e escolheu o seu sucessor, Eliseu. Segunda característica, você pode ver o capítulo, próprio capítulo 17, versos 8 a 10. Elias tinha o espírito de confiança em Deus. As indicações de Deus não eram questionadas e avançava de acordo com a direção e liderança de Deus. Ele nunca questionou o Senhor sobre ordens estranhas. Por exemplo, ir à casa de uma viúva que só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha para produzir o último pão para ela, para o seu filho, e em seguida esperar para morrer. Ele vai e não questiona Deus, e diz: faça para mim um pão para eu comer primeiro, depois para você. Parece egoísmo da parte dele, mas era questão de fé. E então foi o que aconteceu. Por muitos dias, Elias, a viúva e o garoto, filho dela, foram alimentados por Deus através dessa espírito de confiança. Infelizmente, a principal característica da humanidade hoje é a desconfiança.
nem que sejam ordens estranhas. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus gosta de surpreender-nos. Há surpresas sempre da parte de Deus, e as surpresas nem sempre são muito racionais. Elas exigem de nossa parte fé, confiança, aceitação da vontade de Deus. Terceira característica de Elias: Elias tinha um espírito de sacrifício. Mesmo quando Jezabel disse: eu vou te matar, ele tinha claramente o espírito de sacrifício. Acabe o procurava para matá-lo e ele continuava. Elias foi, ele obedeceu. Tenho que me apresentar diante de Acabe? Ok, vou lá me apresentar diante de Acabe. E Acabe o chamou, diz o verso 17, capítulo 18, olha lá, 1 Reis 18, verso 17. Como foi chamado Elias por parte do rei? Perturbador de Israel. Agora o verso, outra característica de Elias era a característica da pureza. E aqui a gente vê no verso 17 e 18. Quando ele foi chamado de perturbador de Israel, o que foi que ele fez? Fez igual o cachorro quando a gente dá uma bronca e pôs o rabinho no meio das pernas e assim. Foi assim que fez Elias? O que foi que ele disse? Verso 18. Você é o perturbador, não eu. Que impressionante. Tu e a tua casa, a casa do teu pai. Por quê? Porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram Baal e os deuses estranhos aí, e não o Deus do céu. Isso é um espírito de pureza. Quando eu li esse capítulo no livro Os Ungidos, que é o Patriarcas e Profetas com a linguagem de hoje, é um pensamento lá que diz assim: quando a voz da reprovação fiel, é uma pergunta, quando a voz da reprovação fiel será ouvida novamente na igreja? Irmãos, me permitam, não fiquem chateados e bronqueados com seu pastor quando ele vier para esse púlpito e der um puxão de orelha em você. Não fique chateado com ele. É a voz de Deus. Às vezes isso é um chacoalhão em mim para eu acordar para algumas coisas. Elias mais uma vez colocou o dedo no nariz de Acabe, de novo, e falou assim: você é o perturbador, não sou eu. Quinta característica: Elias era íntegro e persistente. Elias clamou a Deus, ele persistiu. Você pode ver isso depois, ali no capítulo 18, no final do capítulo 18, quando houve ali, eu vou voltar um pouquinho nesse capítulo, mas quando houve, o fogo desceu do céu sobre o altar, ele foi orar, pedir a Deus chuva. E quantas vezes ele orou pedindo e clamando a Deus chuva? 7 vezes. Orou, pediu para o seu criado olhar, olhou, não tem nada. Orou de novo 7 vezes assim. A 7ª vez, Geazi foi, olhou e disse: Senhor, o céu está de brigadeiro, mas tem uma nuvenzinha lá no fundo. O que foi que ele disse? Fala para Acabe arrumar o seu carro e cair fora, porque vem chuva, e abundante chuva. Persistiu. Queridos, se você vai a Apocalipse 14, verso 12, diz uma característica dos santos. Qual é? Perseverança ou paciência, de acordo com a versão,
e tem a fé de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus, mas é perseverante. Perseverante. O cristão tem que ser perseverante. E a pergunta é: nós queremos o espírito de Elias em nossas igrejas? Ou estamos satisfeitos com o que nós vivemos? Nesse livro, Os Ungidos, alguns pensamentos dizem assim: hoje também é necessário que se levante uma severa repreensão, porque pecados graves separam o povo de seu Deus. A descrença está virando moda. Quando a voz das repreensões fiéis será ouvida novamente nas igrejas? Que todo ministro revele esta mesma coragem que Elias manifestou. Aonde deve começar essa reforma? Desculpa o tempo, eu só preciso de alguns minutinhos mais para terminar, tá bom? Eu pedi para colocar o tempo, eu já vi que meu tempo acabou, mas eu preciso detalhes mais. As grandes perguntas que precisamos responder são as seguintes: até quando nós vamos resistir entre dois pensamentos? Foi a mensagem, a maior pregação evangelística de Elias foi quando ele subiu no Monte Carmelo. E fiquei emocionado quando passei ali perto, onde vi aqui a Igreja Católica chama como a cova, ou onde Elias entrou, a caverna onde Elias entrou, e onde vi o Monte Carmelo. Naquele monte ele chamou o rei e todos os pastores ou líderes espirituais para aquele lugar, para clamar por fogo, e ele também foi para clamar por fogo naquele lugar. Ele fez a primeira ação, enquanto o povo, primeira coisa, na hora da oração, ele reformou o altar. Senhores, a primeira coisa que nós devemos fazer nos dias de hoje, restaurar o altar da família, o altar da minha comunhão com Deus. Para que nós sejamos Elias verdadeiros, nós precisamos ter em nossa casa, em nossa vida, a comunhão íntima com Deus. Eu li um pensamento essa semana na rede social aí, que dizia assim: como é que pode uma pessoa sonhar com o céu e viver eternamente com Jesus, se hoje ele não esteve um minuto do lado dele? Complicado. Aqui começa a restauração, a reforma, o reavivamento começa na minha vida e na minha casa. Aí deve colocar no coração do indivíduo essa mudança. No 7º ano do meu ministério, eu era JA da Associação Rio de Janeiro, estava começando meu trabalho ali. O Rio de Janeiro era um estado inteiro com um campo só. Eu fui convidado para fazer a semana de oração na igreja do IPAI. Começamos na sexta-feira à noite, a semana de oração, pregamos no sábado de manhã. Domingo à noite, algo estranho aconteceu. Na porta da igreja, a preceptora veio e disse para mim: pastor, você pode visitar hoje o nosso dormitório? Eu falei: bom, como eu vou no dormitório feminino, falei: posso sim, mas eu preciso do capelão comigo. Não sabia o que era. Ok, terminou o culto, eles pediram as pessoas, fomos para o dormitório feminino, nós nos assentamos na preceptoria. A preceptora começou a contar uma história bastante estranha, quando nós ouvimos o barulho de uma porta que não estava sendo batida fortemente, parecia que estava sendo arrombada, que tinha que sair para o outro lado. Ela disse: aconteceu. Eu olhei para o pastor, olhei para ela: o que aconteceu? Ela disse: nós temos uma moça aqui
que o Satanás tem possuído ela de vez em quando. E ela está irrequieta esses dias. Com certeza, essa porta não foi ela que bateu, foi ele. Nós oramos, saímos dali e fomos para a câmara de oração. Era ali que havia batido a porta. Nós entramos e ela estava dominada pelo diabo ali dentro da câmara de oração. Quando ela entrou, o diabo não a deixou. Nós passamos aquela noite de domingo para segunda, segurando-a em 4 pessoas, a noite inteira. De manhã eu não conseguia colocar a minha mão na minha cabeça, porque eu não tinha forças musculares para fazê-lo, de tão cansado que estava. E o pior de tudo é o seguinte: nós oramos, nós cantamos, nós lemos a Bíblia, e o que aconteceu? Nada. Continuaram vários dias na mesma situação. Elas tiraram a moça do dormitório feminino para não causar problemas com as meninas e colocaram num quarto que ficava embaixo da igreja. Enquanto eu pregava lá em cima, segunda-feira, ele gritava lá embaixo. E eu me sentia essa semana totalmente incapaz. E a pergunta que surgia na minha cabeça era: por que eu não posso exorcizar? Vieram pastores, vieram líderes, e ele continuou dominando essa moça. Descobrimos que havia um irmão que era um bom exorcista, vamos dizer assim. Ele veio, não aconteceu nada. No sábado, quando nós terminamos, no sábado à tarde, fizemos a Santa Ceia com toda a igreja, o diabo a deixou para nunca mais voltar. É possível que alguns de vocês pensem e sintam o que eu senti naquela ocasião. Por que eu não posso? O que acontece? Como é que eu consigo forças para dominar este poder? Porque eu estou do lado do maior poder, o poder de Jesus Cristo. Por que não posso? É porque me falta o poder, o espírito de Elias. Quando virá Elias? Quando o seu espírito se manifeste dentro de nossa igreja, nas nossas vidas, nos nossos lares. Eu preciso desafiá-los, irmãos. Clamem pelo poder do Espírito Santo. Clamem pelo poder do Espírito de Elias sobre as suas vidas, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre o seu desafio, sobre sua missão, sobre seus dons, seus talentos, aquilo que você tem feito. Porque nós queremos ver Jesus voltar nos nossos dias, amém? Se você quer pedir e clamar por esse poder, o poder de Elias sobre sua vida, quero que se coloque em pé e quero orar com você. Senhor, vejam as pessoas, veja, Senhor, as pessoas que estão se colocando em pé diante de Ti. Nós queremos o poder de Elias sobre nossas vidas. Nós queremos poder para proclamar através das nossas palavras, do nosso ir e vir, das nossas ações, o nosso reacionar a problemas e situações. Queremos falar de Jesus, queremos ser Jesus às pessoas, Pai. Derrama sobre esta igreja, sobre esses irmãos, sobre essas famílias aqui, o poder de Elias. Restaura-nos e reaviva-nos para a Tua honra e glória, fazer a Tua vontade. Rogamos e clamamos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.